Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Divino, hoje episódio número 4, e nós vamos falar aqui, chegando o fim de ano, a gente vai falar do que? De vestibular, né? O pessoal que tá aí no terceirão, só respira isso, e hoje a gente vai trazer um pouquinho de dicas para as famílias, para os amigos e para os próprios vestibulandos. E para falar sobre esse tema incrível, eu tô aqui com educadores sensacionais. Vou ler para vocês aqui o currículo deles, que vocês vão ver o porquê que o Divino é excelência na aprendizagem. Bom, tô aqui com o Rodrigo Lopes, que é professor de matemática, graduado pela Unicamp, pós-graduado em gestão escolar pela USP, pós-graduando em teologia, autor de artigos e textos publicados em livros e revistas sobre educação matemática e gestão escolar, e atualmente coordenador dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Bem-vindo, Rodrigo. Oi, Lilian. Oi, professores. Também estou com a mestre em Linguística Aplicada pela Unicamp, graduada em Letras, também pela Universidade de Campinas, professora de Língua Portuguesa e de Prática de Redação há mais de 20 anos, parece que há mais de 20 anos, autora do artigo A Gramatização da Língua e Suas Influências na Percepção da Norma para o livro Gramática em Questão e corretora de Redação de Vestibular e Concursos Públicos, Ana Carolina Liberalesso Agnolini. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Aninha, gente. Aninha. Isso. E doutor em Astrofísica pela USP, com estágio em doutoramento no Observatório de Paris, Meudon, Meudon, onde atuou por 1 ano e cursou pós-doutorado. Autor e coautor de artigos científicos publicados em revistas internacionais com mais de 150 citações. Foi membro da banca avaliadora de 3 mestrados profissionais em ensino de astronomia, professor e organizador de curso de extensão universitária em astrofísica para professores, monitor em observatório com atendimento ao público em escolas e monitor em várias disciplinas de graduação, sempre na USP. Professor de ciências e física no ensino fundamental, médio e curso pré-vestibulares. César Henrique Melo Júnior. Uau, parabéns! Oi, Lilian. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, gente. Bom, aí vocês entenderam por que a excelência no Divino é na aprendizagem, né? Com currículos desse, gente, nossos alunos estão aprendendo com os melhores. Mas vamos lá, né? Vamos falar hoje sobre vestibular, né? O terceirão já vive isso, quer dizer, o médio acho que já vive isso, né? Porque já temos os treineiros e tudo mais. E a gente tá entrando aí já numa fase de vestibular, né? Começam agora os vestibulares, né, Rodrigo? Conta aí pra gente um pouquinho dessa maratona, que é uma maratona, né? Isso mesmo. E nós estamos, na verdade, às portas, né, Lilian, desses vestibulares. Algumas portas já até abriram, porque já começaram, né? Uhum. Então, são vestibulares tanto nas universidades particulares, que a gente tem ali contato, eles acabam divulgando para que os nossos alunos saibam, né? Então, esses vestibulares também já estão começando. E nas universidades públicas, principalmente nas universidades estaduais do estado de São Paulo, Uhum. né, principalmente aí a USP, a Unesp, a Unicamp, né, os calendários já estão à porta, as inscrições já se encerraram, então no dia 25 já começa o primeiro vestibular, que é da Unicamp, Uhum. depois na sequência nós temos 2 datas, 2 domingos com o Enem, né, e depois nós temos a Unesp, no feriado do dia 15, e por fim a FUVEST. Então, assim... É um atrás do outro agora, né? Um atrás do outro. Por isso, nesse sentido, é de fato uma maratona, né? Os alunos se prepararam, estão todos aí, eu acredito que nas últimas preparações, nas suas revisões, mas começando os vestibulares, né? Uau, né? É como você falou, uma maratona, mas nos nossos alunos ali, eles já estão treinando para essa maratona, né? Porque eles passam por simulados, né? Uhum. E aí eu lembro que você comentou, simulados, eles não simulam só, né? Quando falava em simulado, na minha época eu também pensava, é só para simular, só para saber se eu tô sabendo estudar, o que vai cair, e não é, né? Todo um preparo mental, físico, tudo isso, né, Rodrigo? Isso mesmo. Então, para enfrentar uma maratona dessa, uma sequência grande, porque tem alunos que fazem todos os vestibulares, prestam todos, né? Então, ele precisa estar preparado. E aí, um dos recursos que nós usamos é o simulado. Então, e a palavra já diz, a gente vai simular o estilo de prova, a gente vai simular a data de aplicação. Então, assim, por isso que os simulados são aos sábados, são aos domingos, né? À tarde, né? Confesso que eu pensava, o que tá fazendo à tarde com esses adolescentes? Agora eu entendo. Então, assim, simula o horário de prova, né? Para que ele saiba mais ou menos o que ele vai enfrentar, como é que calor, vai estar no temperatura, dia, né? com relação ao horário que acordou, horário que almoçou. Então, tudo isso também faz parte, né? Além disso, é um treino físico, né? Porque você aguentar por diversos finais de semana, né? Na época do vestibular,
uma cadeirinha que às vezes não é tão confortável, às vezes eu não vou ter o ar-condicionado no local da prova. Então, tudo isso é muito importante, né? Também ele aprende a lidar com o tempo, né? O tempo de prova, como é que eu faço, por onde eu começo, qual a minha prioridade, o que eu tenho que fazer. Então, essa simulação, ela é de fato muito importante. Muito legal. E aí, tudo bem que a gente já está aí nas portas né? Mas o edital, né, gente? Muita gente é um calhamaço, quer dizer, hoje na minha época era físico, né? Hoje não é mais, mas a gente sabe que são muitas e muitas páginas, e aí tem gente que fica com preguiça e não lê, né? Lógico que não precisa ler tudo, você lê do curso do seu interesse, mas é importante até mesmo para montar as estratégias, não é, César? Sem sombra de dúvidas. Acho que só pegando o carona do que o Rodrigo falou, né? Até a gente acaba deixando de lado coisas como regular o uso do banheiro, comida que leva, postura. Então, tudo isso, de fato, a gente, além de treinar isso nos simulados, até durante o primeiro e segundo ano a gente acaba fazendo isso com as nossas provas, né? Então, horário mínimo, a quantidade de provas no dia, então tudo isso acaba sendo importante no processo todo, desde o primeiro até o terceiro, claro. E em relação ao edital, sem sombra de dúvidas, vestibular é estratégia. Então, se você não lê o seu edital, não se prepara para as matérias específicas, local de prova, sem sombra de dúvida, você já tem um problema aí, né? Então, a gente, de fato, trabalha muito com os alunos, em especial no terceirão, a importância de saber qual é o vestibular que você vai prestar, se você leu, se você não leu, qual é o curso, quais são o campo. Sem sombra de dúvida, é super importante tudo isso. E aí, quando a gente estava conversando, né, sobre o podcast, a Aninha comentou de um exemplo, né, Aninha, de um aluno que fez inscrição em cidade errada. Porque na hora de preencher os dados, né, para inscrição, ele achou que precisaria fazer a prova no local onde ele cursaria a graduação, né? Então ele ia teve de ir, né, para outra cidade, fazer a prova, para São José dos Campos, para fazer a prova, sendo que em Jundiaí havia local de aplicação, né? Então, essas orientações que nós damos no decorrer do terceiro ano, principalmente, para os alunos já do segundo, né, que fazem a prova como treineiros, é uma informação importante para eles também se organizarem nesse sentido, né? Período de inscrição, onde fazer, ficar atento, né, a pagamento de inscrição, porque às vezes o aluno faz a inscrição, mas esquece de fazer o pagamento, e aí a inscrição não valida, né? não se efetiva. Mas exatamente. A gente quer saber, o aluno passou ou não? E aí passou. Valeu a pena. Sim, porque ele me falou, e agora, né, tem como mandar uma mensagem para mudar o local de prova? Faltavam 10 dias, era a prova da Unesp. E eu disse, olha, sua prova já está com o seu nome, agora não tem como. Você tem duas opções. Ou você vai até São José dos Campos, ou você desiste. E aí ele disse que era a universidade que ele queria, né? Então, aí os pais levaram e aí foi aprovado. Então, valeu, né? Valeu. E uma questão importante do edital também, principalmente nas universidades de São Paulo, que tem uma segunda fase, é entender o processo de segunda fase, porque muitas vezes ali, né, dependendo do curso que você se candidata, você tem provas específicas. Você não vai ter, por exemplo, se você vai para uma engenharia, você não vai ter necessariamente na segunda fase uma prova de história. Sim. Ou se tiver, são menos questões. E tem um peso, né, diferente também, isso. Né? Por exemplo, eu que fiz jornalismo, não precisaria me preocupar com uma física. Exatamente. Então, tudo isso está descrito no edital e vai, como o César falou, vai moldar a sua estratégia, né? A estratégia de estudo, a estratégia de preparação, tudo isso vai ser muito importante. Diga. Eu ia falar que nesse contexto de novo ensino médio, os vestibulares estão mudando muito. Então, acho que um exemplo muito concreto, a Unicamp, para esse ano, trouxe novidades em relação a número de questões de cada uma dessas disciplinas. Então, mesmo que você tenha feito treineiro no passado, é muito importante ler o edital todos os anos, justamente para verificar, né? Quer dizer, quem fez treineiro ano passado e esse ano está no terceirão, mudou, por exemplo, no caso da Unicamp, né? Sim. Isso mesmo. Então precisa estar atento, precisa pagar, né, gente? À tarde. Isso, são cuidados que precisamos ter, né? Então, um caso que a gente
de vez em quando vê, toma conhecimento, é da pessoa que faz a inscrição, e aí ela tem um boleto para pagar, ou alguma outra, hoje tem outras formas de pagamento, mas vamos falar do boleto. Então a gente tem lá um boleto, tem uma taxa para pagar. E muitas vezes ela esquece, ela passa para alguém da família fazer esse pagamento, e esse pagamento não ocorre, e aí dá aquele desespero, porque vestibular, se tem uma coisa que eles são bastante rígidos, são com os prazos, são com as datas, não tem aquela prorrogação de prazo, né? Não dá pra esperar. E você perdeu, não é uma coisa, daqui 2 meses eu faço. Não, é só o próximo ano, né? Quer dizer, você pode deixar ali esse ano perdido, né? Às vezes por um detalhe, mas que é muito importante. Principalmente se aquela for a sua primeira opção, o seu plano A, esse esqueceu, puxa vida, é muito triste, né? E dicas práticas, gente, na hora da prova, né? Sempre, leva um chocolatinho, leva 5 litros de água, é assim? Isso. A gente brinca, né, que eles têm que tomar cuidado com isso, né? Com o que vai levar, né? Para não fazer muito barulho, para não ficar aquele cheiro na sala. Melecar a prova. Isso, não sujar a prova. E não tomar muita água, né? Porque se você precisar sair para ir ao banheiro a todo momento, o tempo para fazer as questões será menor, né? Com certeza. E vai ter um prejuízo nessa resolução depois. Né? Quer dizer, então a família também pode ajudar, né? Porque às vezes o aluno tá tão nervoso e tá saindo, né? Às vezes com água ou até sem água, porque se também ficar com sede é ruim. Então também, para as famílias também entenderem como eles podem ajudar, né? E aí tem a questão, no dia, vale a pena ir pra balada um dia antes? É bom descansar? Quem vai fazer essa maratona? É melhor dar uma segurada, não é? Eu acho que não só sobre o dia antes, né? Eu acho que o momento do terceirão, essa finalização, é um momento de segurar um pouco o rolê com os amigos, é um momento de descansar bastante. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, ter noites de sono de qualidade, praticar exercício físico e ficar focado mesmo nesse momento. Então não é sobre o dia anterior, eu acho que é sobre esse processo mesmo, um mês antes, talvez 2 meses antes, para você já se preparar, colocar a cabeça no lugar e saber que agora é a hora de estar 100% com o seu corpo e mente funcionando bem, né? A gente pode dizer que chegou a final do campeonato, né? Então perto da final do campeonato a gente descansa, então tem que estar descansando bem, né? Se alimenta bem, tem o seu lazer para ter uma saúde também mental, mas treina bastante, continua estudando, bastante. Né? Então, essa deve ser a prioridade nesse momento. Né? E fazendo as provas dos anos anteriores, né? Sim. Porque as provas, elas são diferentes. Então, o conteúdo pode ser o mesmo, mas as provas têm as suas especificidades na maneira de abordar os conteúdos que são mais recorrentes. Por exemplo, na área de língua portuguesa, há alguns vestibulares que cobram mais gramática, outros abordam mais a interpretação de texto. Em literatura, há vestibulares que pedem literatura portuguesa e brasileira, outros só literatura brasileira, outros têm lista de leitura obrigatória, outros não. Então, conhecer a prova, a linguagem da prova. O ano passado mesmo, né, a FUVEST acabou, na primeira fase, misturando as questões. Então, elas não estavam divididas nas disciplinas. Nossa, isso deve ter causado desestruturou. Que você vai ali focando, vou só fazer física primeiro, matemática. Né? Vou começar pela matéria que eu tenho mais afinidade, né, que eu me dou melhor, e aí as questões estavam misturadas. Então, alguns alunos ficaram desestruturados psicologicamente. Isso pode mexer muito com a prova, né? Porque se você fica ali, né, num estado mental, né, ansioso, tudo, você não consegue desenvolver tão bem. Exatamente. Então, aí, fazer a prova do ano anterior, né, esse ano, fazer a prova da FUVEST 2023 é importante para entender as características desse vestibular, né? São as estratégias, olhar o edital também. Sim. Claro, nunca estamos, né, eles nunca estão também, você pode ter uma surpresa, como você falou, né? De repente, num ano, eles mudarem alguma coisa nesse sentido, né? Dentro dessas características de cada um, o Enem, em particular, tem a pontuação é dada pelo que eles chamam de TRI. O que é o TRI, Rodrigo? Isso, assim, grosso modo, rapidamente, é a coerência da sua resposta em relação ao nível de dificuldade de cada questão. Tá. Então, se você é um aluno que erra questões fáceis e acerta as difíceis, pela lógica, pela probabilidade,
é possível que você só acertou as difíceis por ter chutado certo. Uhum. E não porque sabia as coisas mais fáceis. Sim. E depois foi coerentemente mostrando que foi, conforme o nível aumentava da questão, você também foi acertando até a hora que você errou. Uhum. Então, assim, isso é importante, né? Você saber como característica e fazer as provas anteriores é muito importante. E também no controle da sua estratégia na hora da prova. Sim. Então, assim, eu não posso correr o risco de faltar tempo de ler questões e ter que chutar sem ler, porque eu posso estar chutando uma questão fácil, errando e comprometendo a minha nota. Sendo que você poderia acertar aquela questão, né? Mesmo. Só que pela pressa você vai ali só no... Exatamente. Tudo isso é no sentido de não ser pego de surpresa quando você abre a prova, né? No momento que você está sentado na carteira fazendo esse vestibular. É um pouco o que a Aninha falou. Cada vestibular tem o seu formato muito particular, as disciplinas. Alguns vestibulares estão misturando algumas coisas. Por exemplo, é bastante comum hoje você encontrar física em inglês, ou geografia mais física, ou matemática e literatura. E isso não era hábito, né, dos vestibulares há uns 10, ou até mesmo 5 anos atrás. Então, se você não sabe que essa possibilidade está ali, né, na sua prova, você acaba se assustando, talvez, ficando nervoso de modo desnecessário, e isso com certeza acaba tendo um impacto negativo no seu rendimento como um todo, né? Sem dúvida. E falando em estratégia, em gestão de tempo, estamos aqui com uma corretora de redação, né? E esse é um assunto, né, é uma área ali que tem bastante peso, não é, Aninha? Conta pra gente algumas dicas de uma redação nota 1000. Bom, o que eu trabalho com os alunos é sempre começar lendo a proposta de redação, né? Qual é o tema? Identificar as palavras-chave, depois fazer a leitura da coletânea, né? Os textos de apoio, para você entender qual é o direcionamento que a prova está dando para aquele assunto, né? Qual é o recorte temático que a prova dá para aquele tema. É importante saber o que acontece, né, no Brasil, no mundo, ter esse repertório sociocultural, né? Porque a grande maioria dos vestibulares esperam que o aluno traga essas informações que também não estão na prova, né? Então, uma referência a um livro, a um filme, a uma série, fazer uma associação de um problema atual com um fato histórico, né? Será que você não fica presa só ao tema ali específico e ao que eles colocaram, né? Exato. Então, a ideia é que você se baseie no que está ali, mas não somente nisso, né? Que você mostre que você tem essa capacidade de associação de informações para fazer uma boa argumentação, né? Então, eu digo para os alunos, né, para eles começarem a prova fazendo a leitura da proposta, depois da coletânea e fazerem ali algumas anotações, grifarem aquilo que eles consideram importante e não fazer a redação, né? Ir fazer as questões, deixar o cérebro assimilar aquelas ideias que a proposta trouxe. E aí, por exemplo, numa prova como o Enem, passar por todas as questões primeiro e fazendo aquelas que já sabe que para aquele aluno é a questão fácil, né? Depois volta para a redação, faz o rascunho e passa limpo, fazendo uma boa revisão do texto, né? Cuidado, atenção. Isso, um cuidado, uma atenção, com o espaço, né? E aí, o tempo que sobrar são para as questões que o aluno já tinha dúvida mesmo, que ele vai ter que chutar, né? Que às vezes ele não tá mais tão, né? Não tem tanta afinidade com o tema. Isso, ou às vezes que ele ficou na dúvida entre duas alternativas, vai ser o momento de escolher uma, então, né? E aí a redação já está pronta, aquelas questões que o aluno já sabia, ele já respondeu. E aí, o tempo que tranquilo. Sobra Quer dizer, o que ele tem realmente ali conhecimento, certeza, mas a chance dele acertar é maior, isso, né? Exatamente. Não ficar ali perdendo também tanto tempo em algo que, às vezes, ele não consegue ali buscar na memória dele, né? O que é melhor. Que daí a gente volta na importância do simulado, né? Sim. Porque a gente só consegue ter o autoconhecimento de saber qual é o nosso formato de fazer prova se a gente faz isso com alguma regularidade. Sim. E aí a gente faz isso bastante no colégio, né? São quantos simulados lá no colégio? São 9 simulados, porém, boa parte deles, acho que esse ano foram 5, que são modelo Enem, com 2 dias de aplicação. Tá. Então, no total, vão dar uns 14, 15 bastante, dias de simulado ao longo do ano.
Bastante. Por isso também o porquê dar uma segurada também no rolê nesse ano, né? Depois tem a vida inteira ali, né, pra aproveitar. Eu falo com eles que é um investimento de, não é um ano, mas esse finalzão, assim, de alguns meses, por um investimento de uma vida inteira, né? Sim, então, no custo-benefício, fica claro o que vale a pena. Exatamente. E aí, falando dessa conversa que, né, você comentou que você tem com os alunos, a Aninha também tem, o Rodrigo também, a gente vê muito aluno indo, consumindo, lógico, com muito conteúdo na internet, que hoje a gente tem essa facilidade, na nossa época a gente não tinha, mas acho que também existem alguns cuidados, né, que o pessoal precisa ter, dúvidas, né, para os alunos sempre tem os professores, né, do Divino, onde eles estudam, que eles podem buscar, beber dessa fonte, ter cuidado com o que se consome também, né, vocês comentaram já que já viram conteúdos de internet com correção de exercícios erradas, né. Isso mesmo, então esse cuidado precisa ser tomado, e até os professores estão à disposição dos alunos justamente para ver se aquilo que eles estão consumindo é de qualidade ou não. Porque, de fato, tem bastante coisa boa, mas também já vimos diversos vídeos que tem ali uma resolução errada de uma questão de vestibular, a pessoa mostra ali como faz, mas no fim tem um erro conceitual, ou às vezes um erro no procedimento, enfim. Então, esse é um cuidado que precisa ser tomado. Buscar sempre os profissionais. E ali, nessa né? tentativa, por exemplo, de tentar resumir o máximo de informações possível num tempo curto agora, né, nas semanas que antecedem o vestibular, essas fórmulas mágicas que a gente acaba encontrando por aí nos Instagrams, nos YouTubes, isso de fato tem que tomar um cuidado, porque eu já vi por aí, por exemplo, gente falando de esse conteúdo não cai em determinada prova, e de fato cai, mas com outro olhar, com uma outra roupagem. Então, é sempre buscar os seus professores, porque são essas pessoas que estão preparadas para te dar as dicas que, se de fato, são aquelas que levam você para o sucesso, né? Exato. Porque, no fim, em vez de ajudar o aluno, ele acaba ficando muito mais preocupado, né? Ansioso. Alguém que não é formado na área, né, que não é especialista no assunto, faz um vídeo para a rede social, isso viraliza, né? Agora, às vésperas do Enem, surgem muitos vídeos. Pode cair no Enem. O INEP publicou em agosto um post sobre tal assunto, então o tema da redação pode ser. E no fim, isso deixa o aluno muito preocupado. Eu nunca ouvi falar desse tema. Se isso cair, deixa eu fazer uma pesquisa agora. Então, aquilo que estava muitas vezes organizado como estudo, acaba deixando o aluno mais confuso, né? Prejudica em vez de ajudar. Então, cuidado com o que está disponível por aí. Isso. Pessoal, a gente está indo aí para o fim, mas agora a gente não combinou, mas eu vou pedir. Rodrigo, se você precisasse dar uma dica de ouro, vou pedir para cada um de vocês, para os vestibulandos, qual seria a sua dica? Nesse momento, eu penso que eles têm que focar naquilo que eles já são potentes, para ficar mais potente ainda. Gosto de matemática, estuda muita matemática. Legal. Gosto de história, estuda muita história. Bacana. César? Eu imagino que seja, de fato, descansar bastante e tapar, talvez, esses buracos que você sinta essa necessidade de... Você fez o seu trabalho todo, né? Então, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. O trabalho duro já foi feito. É confiar no trabalho que você fez, de investir seu tempo ao longo do ano todo e agora, de fato, potencializar aquilo em que você é bom e talvez tapar os buracos que você sinta necessidade de tapar. Legal. Aninha, sua dica de ouro. Bom, puxando então para o lado da redação, eu sugiro a leitura de bons textos, né? Redações que foram bem avaliadas em anos anteriores e tentar identificar, né, o que tem ali de diferente, de bom, de crítico, que fez com que aquele texto fosse bem pontuado, né? Que bom. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Desejamos aí também, com certeza, boa sorte aos nossos alunos, a todos os vestibulandos. Se você tem interesse em conhecer o Divino, só entrar em contato com a gente pelo Instagram, @DivinoJundiaí, no nosso site, divinojundiaí.com.br. E entre em contato, vá conhecer essa equipe maravilhosa. E também acho que vale lembrar, né? Essas dicas que a gente passou não são só para os vestibulandos, para os alunos, para as famílias, para os amigos. Às vezes você quer ajudar o seu filho, o seu sobrinho, que tá por ali, que vai fazer vestibular. Então, são dicas que acho que é para todo mundo. Afinal, os pais, quando prestaram vestibular, era uma outra, né? Tinha algumas diferenças. Então, a família presta vestibular junto, presta, né? Com certeza. Pessoal, obrigada pela presença. Obrigada. Espero vocês aqui nos próximos episódios. E a vocês que nos ouvem e assistem também, obrigada. E nos siga também nas redes sociais.